Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como a gente tinha combinado na nossa última aula, né, na nossa live, hoje a aula vai ser um retap, né, uma correção da prova bimestral que vocês fizeram, né, na semana passada. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês as questões e a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu ver aqui, para anotar. Então, vamos lá, ó. A primeira questão, ela falava o seguinte, para vocês colocarem verdadeiro ou F. Eu não coloquei exatamente a questão do jeito que está lá no escudo para vocês, mas o corpo dela é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vocês tinham que colocar a sequência certa e achar a alternativa. A alternativa não vai estar aqui, mas a sequência das questões, que é o que é importante para a gente saber, elas estão aqui. Bom, primeiro falava o seguinte, ó. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória são fases da respiração celular. Até aí, beleza. Dessas fases, a glicólise ocorre no citoplasma da célula e, em termos evolucionários, é a fase mais antiga. Correta, perfeitinha, tá? Então, verdadeiro. A segunda frase. Considerando as fases da respiração celular, é correto dizer que a glicólise é a fase aeróbica. Já a fase anaeróbica é dividida entre ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Anaeróbio é presença de oxigênio. Anaeróbico é ausência de oxigênio. A gente sabe, por exemplo, que a cadeia respiratória precisa acontecer na presença de oxigênio, que é onde vai ser a formação da água, né? Lembram disso? Que eu falei que os H+ ficam ali e eles se juntam junto com o oxigênio e daí forma a água para manter o pH neutro da matriz da mitocôndria. Certo? Então, essa daí é falsa, segunda falsa. Terceira, nos organismos eucariontes, o ciclo de Krebs ocorre nas cristas mitocondriais e a cadeia respiratória ocorre na matriz mitocondrial. É ao contrário, tá? O ciclo de Krebs é na matriz e a cadeia respiratória na crista, né? Naquelas invaginações que nós temos assim, nas ondinhas. Então, falsa também. Eu tô com uma afta maravilhosa aqui. A próxima pergunta, a próxima frase, ó. O número de mitocôndrias nos organismos eucariontes varia muito. É maior nas células que apresentam intensa atividade de liberação de energia, como as células musculares e células nervosas. É verdadeiro isso, né? A gente vai ter um número maior de mitocôndrias onde precisa ter mais fabricação, né, produção de energia, tá? E aí a gente tem nas células nervosas e nas células musculares, que é onde precisa realmente ocorrer um grande gasto de energia para, por exemplo, o impulso nervoso e a contração muscular, tá? Não que as outras não tenham, elas têm, mas o número pode variar, como diz a questão aqui. Cianeto, substância que bloqueia a cadeia respiratória, é liberado pela queima de materiais. Durante o incêndio da Boate Kiss, em 2013, no Rio Grande do Sul, essa substância foi uma das causas de várias mortes que ocorreram. Então, a gente fala que é o seguinte, a presença do cianeto que impossibilitou as pessoas de realizarem a cadeia respiratória, né? A respiração celular, na verdade, não a cadeia. A cadeia respiratória também. Por quê? Porque se tem o cianeto ali, o oxigênio, que é o principal receptor de elétrons, é o final, ele não vai fazer o papel dele, porque o oxigênio não vai chegar até nas células, entenderam? Então, a falta do oxigênio vai impossibilitar a respiração celular acontecer, principalmente na fase da cadeia respiratória, tá? Então, essa também é verdadeira. Agora, vamos para o número 2. Após a corrida de uma maratona, um atleta enfrenta enorme fadiga muscular. Um dos fenômenos que explica a fadiga muscular nessa situação é a ocorrência de letra A, oxidação dos ácidos graxos dos músculos em anaerobiose, resultando na produção de lactato. Não, a gente sabe que essa fadiga muscular, que são as câimbras, né? Ela é uma situação em que a gente tem a produção de ácido lático nos nossos músculos, né? Por falta de oxigênio. Então, a fermentação é um processo anaeróbico, tá? E como diz aqui na letra D, ó, é a fermentação dos músculos em anaerobiose, resultado da produção de lactato, certo? Que é o ácido lático. Então, letra D de dado. Vamos para a próxima.
A respiração celular é o processo de liberação de energia dos compostos orgânicos, sendo a glicose a molécula mais utilizada pelos seres vivos para esse fim. Várias enzimas e coenzimas participam da sequência de reações no processo de respiração celular, que tem como um dos resultados a formação de ATP. Com relação ao processo de respiração celular, está na alternativa correta. Letra A. No ciclo de Krebs, seguem-se as reações de retirada de CO2 e hidrogênio do ácido cítrico para novamente formar ácido oxalacético, que, por sua vez, pode ligar-se a outra molécula de acetilcoenzima A. A gente viu, na verdade, que no ciclo de Krebs, que também é considerado o ciclo do ácido cítrico, né? É exatamente isso que ocorre. A gente tem a perda de dióxido de carbono, de CO2, e aí ocorre a formação do oxalacetato, lá onde você vai ter a formação do oxalacetato, junto com a acetilcoenzima A, tá bom? Vamos ler as outras para a gente poder descartá-las, tá? Na estrutura do FAD, lembra que antes é FAD, depois vira FADH2, tá? Na estrutura do FAD, constam 2 nucleotídeos, em um dos quais entra a base nitrogenada adenina e no outro a substância nicotinamida, que é derivada de uma vitamina do complexo B, a niacina. A gente não viu isso, então não. Letra C. O NAD é um dinucleotídeo que contém na respectiva composição uma vitamina do complexo B, a riboflavina. Também não. Letra D. Em cada volta do ciclo de Krebs, a remoção de hidrogênio é feita por 3 NADHs e por um FADH2, que ficam reduzidos, respectivamente, a 3 NAD e um FAD. Na verdade, eles são FADs e NADs e viram NAD e FADH2, tá? Letra E. No final da cadeia respiratória, os elétrons passam por um último aceptor, o gás oxigênio, que na forma iônica reage com os íons H+, para formar H2O2. H2O2 é peróxido de hidrogênio. Então, não. Ele forma H2O, né? Água, H2O. Então, o erro está aí nessa fórmula, falando que forma o peróxido de hidrogênio. Número 4. Nas células eucariontes animais e vegetais, o que é compartilhado entre eles? Letra A. A capacidade de realizar a reação gás carbônico mais água forma glicose e oxigênio. Somente os fotossintetizantes é que realizam a fotossíntese, que é essa fórmula que está apresentada aí, certo? Então, eucariontes, não. Letra B. O armazenamento de glicose na forma de amido. Quem armazena amido são os vegetais. O armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Quem armazena glicogênio? Os animais. Letra D. Centríolos como produtores de fibra do fuso mitótico. E letra E. Capacidade de realizar a reação glicose mais oxigênio, forma gás carbônico e água. Essa fórmula é a fórmula da respiração celular, certo? Então, para todos os seres vivos que existem, existe essa fórmula e esse processo que é o que vai formar o ATP, tá certo? Número 5. Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e RNA, presentes nas células dos seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que: letra A. Adenina e citosina são bases púricas, componentes das moléculas de RNA. Lembra que púrica vem de pura, que vem de água, adenina e guanina, não citosina. Letra B. Adenina e citosina são bases pirimídicas. Pode parar de ler porque a adenina é púrica, tá? Letra C. Timina e uracila são bases pirimídicas. Até aí, beleza. Sendo a timina exclusiva da composição do RNA. Errou no ácido nucleico aí, né? DNA. Entre os 5 tipos principais de bases nitrogenadas, a adenina e a guanina derivam da purina. Por isso, são denominadas bases púricas. Perfeito, letra D de dado.
Número 6. O esquema representa as reações pertinentes a um importante processo bioenergético de conversão de energia com consequente produção de álcool etílico, presente em determinados seres vivos. A primeira coisa, falou formação de álcool etílico, a gente já lembra da fermentação, que é chamada de fermentação alcoólica, tá? Com base... Desculpa, perdi. A respeito desse tipo de bioreação, é correto afirmar. Então, temos aqui o procedimento todo certinho. Aí, aqui é a mesma coisa, ele vai falar. Letra A. A fermentação alcoólica é independente da presença de oxigênio e ocorre em determinadas leveduras, utilizando de fontes de carboidratos simples presentes no ambiente. Exatamente isso. A gente tem que a fermentação, a base dela é a glicose, e a partir dela serão formados produtos como, por exemplo, os ácidos etílico, acético e lático, né? E aí, a fermentação é um processo anaeróbico. Não acontece na presença de oxigênio, acontece na ausência dele. Exatamente isso que ele falou aqui, ó, independente da presença de O2, tá? E as leveduras, que são tipo de fungos que são os formadores do processo alcoólico, certo? Mas vamos ler as outras, né? A fotossíntese responde pela conversão energética que fornece a energia química necessária para a manutenção das teias alimentares nos ecossistemas naturais. A fotossíntese responde pela conversão energética. Ela faz a transformação, né? Pega a energia luminosa e transforma em energia química, né? Que seria a fonte de energia química. Só que essa energia, ela não é passado. O que é passado é a matéria que vai originar a energia, né? Que é a glicose, tá? A cadeia respiratória é a última etapa presente na respiração aeróbia e responsável pela intensa produção de moléculas de ATP, marca da eficiência metabólica desse processo. A última etapa presente na respiração aeróbica, né? A gente não fala respiração aeróbica, a gente fala respiração celular, tá bom? Quimiossíntese sintetiza o álcool etílico a partir de reações endotérmicas, de produção do componente orgânico de forma autônoma em relação à energia de fonte solar. Quem vai sintetizar o álcool etílico, na verdade, é a fermentação, não quimiossíntese, tá? O álcool etílico é produzido a partir da oxidação do ácido pirúvico durante o ciclo de Krebs presente na respiração aeróbia. Ele fez uma mistura de tudo aí, né? A partir da oxidação do ácido pirúvico, no ciclo de Krebs, então falou do ácido pirúvico, que é lá da glicólise, o ciclo de Krebs, que não vai usar o ácido etílico, o álcool etílico, né? Utiliza a acetilcolina, derivado do ácido pirúvico. Enfim. Então, letra A de amor. Número 7. O DNA é uma molécula que controla toda a atividade celular. Nela estão contidas as informações para o funcionamento completo da célula e toda vez que ela se divide, a célula deve passar essas informações para as células filhas, exatamente como estava na célula-mãe, num processo chamado de duplicação ou replicação. Sobre a duplicação do DNA, é correto afirmar. Durante a duplicação do DNA, a base nitrogenada guanina emparelha-se com a base nitrogenada uracila. A uracila só vai aparecer no RNA. Se a gente está falando de duplicação, é DNA formando DNA. Então, se é guanina, vai se juntar com citosina, tá? Letra B. As bases nitrogenadas presentes nas duas fitas do DNA unem-se entre si através das ligações denominadas peptídicas, através de pontes de hidrogênio, tá? Não são ligações peptídicas. A duplicação do DNA é chamada de semiconservativa, porque metade é conservada e a outra metade é refeita, né? Porque metade da molécula original é preservada em cada uma das duas moléculas filhas. Maravilha. A síntese do DNA ocorre quando não há separação das duas fitas parentais, pois a enzima DNA polimerase pode gerar sozinha um novo DNA. Por que queria o DNA? Não, tá errado. Quando as duas cadeias do DNA começam a se separar, os nucleotídeos vão sendo conduzidos pelo RNA transportador, que as ordenam até completar as novas
as moléculas novas. Não, tudo errado, né? RNA transportador só vai aparecer lá no processo de tradução, e antes disso aparece o RNA mensageiro. Então, não, tá tudo errado. A alternativa correta é a alternativa letra C, de casa. Bom, a prova era essa, eu achei ela bem tranquila, né? Tinha alguns conceitos, tinha uma mais difícil aí que era para vocês pensarem um pouquinho mais, mas eu achei bem tranquilo. Bom, tem lista para vocês fazerem de atividades para a gente fazer juntos ou corrigir na nossa live de quarta-feira, tá bom? Eu espero vocês, por hoje realmente é só, estamos na reta final do trimestre, para dar uma descansadinha aí, tá bom? Um beijo, pessoal, até mais.